Amém. Amém. Eu não passei para os irmãos, né? Se alguém já sabe, quem não sabe vai saber agora. Essa semana meu cunhado sofreu um acidente de carro em São Paulo, no interior de São Paulo. O marido da Cristina, né? O casal que esteve lá com a gente. O carro deu perda total. E para honra e glória do Senhor, tanto ele como meu sobrinho, não aconteceu nada com eles. Né? Aqueles que foram jantar. O Romildo e o filho que não esteve lá. Né? Então o carro deu um Corolla, né? Deu perda total. Aí o seguro vai pagar, né? O valor de tabela do carro. E aí eles tiveram que vir de carona, né? Acho que a seguradora, né? A viagem de táxi. A seguradora paga alguma coisa assim. Vieram de táxi, chegaram 3 horas da manhã em casa. E talvez por esse motivo eles não estão aqui. Quando a gente ligou para a Cristina, ele ainda estava descansando, estava dormindo, né? Que chegou de madrugada. Também um susto. Mas graças a Deus também teve um susto, né? Eu já passei por algo parecido. Não tão sério como eles, porque eles capotaram. E capotaram antes de cair numa pequena ribanceira e uma árvore segurou o carro, segundo a Cristina, né? E é difícil a gente falar uma coisa dessa, né? Mas às vezes aquela árvore já estava ali justamente, né? Naquele momento justamente para segurar aquele carro, né? Você vê como é que Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz. E eu tive meditando sobre essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, creio eu, e depois eu fiquei imaginando, aí veio o Jorge dizendo que, né, da situação que aconteceu lá, que o culto seria aqui, e alguns irmãos, que talvez, na minha concepção, na minha pobre concepção, talvez seriam para esses irmãos, mas às vezes a gente é tão ignorante que às vezes a gente acha que a gente vai pregar para uma determinada pessoa ou para uma determinada situação, e quando às vezes a gente está pregando para a gente mesmo, né? Então, depois de pedir perdão a Deus, que eu falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, e se aconteceu o que tinha que acontecer, tudo está debaixo, né? Ou da vontade de Deus, ou da permissão de Deus, né? Então, estamos aqui, quem deveria de fato estar aqui, né? Porque o que eu venho trazer hoje vamos mexer um pouquinho aí com o nosso pastor Jorge, né? Que ele não gosta muito de ser chamado, de ser acunhado. É cunhado que fala? Alcunha, né? Alcunha é o nome dado, né? Então ele fica meio assim ainda. E o tema é pastor. Quem consagrou? Quem consagrou? Ou quem pode consagrar, né? Aqui eu botei quem consagrou, mas também poderia. Quem pode consagrar, né? Porque ainda essa semana, mais uma vez essa semana, que ela não assiste esse vídeo, a minha mãe me ligou, a gente conversando, ficamos um tempão conversando no telefone. Aí a minha irmã tinha contado, né, que teve lá na reunião de casais lá, que foi uma benção, né, muito divertido. E contou pra ela que gostou, que esteve lá e tal. Aí ela comentou comigo. Eu não ia tocar no assunto. Falei até com a Catherine, né? Falei, eu não vou comentar no assunto. Se minha mãe, porque às vezes minha irmã não contou. Eu falei, se minha mãe tocar no assunto, né? Aí eu falo, realmente, eles foram, estiveram lá, foi uma benção, gostaram e tal. E aí eu comentando sobre algumas coisas, que agora eu não vou lembrar bem ao certo, que eu falei com a minha mãe, mas eu falei assim, o pastor Jorge e tal, não sei o que. Aí passou uma bocadinha, o pastor Jorge, não sei o que. Quem levou a mensagem foi o pastor Samuel, né? Aí num momento dessa conversa, minha mãe, ela disse assim, realmente a Cristina falou que gostou de lá e tal, Maria Eduarda também foi. Um dia eu vou na igreja de vocês. Ah, tá, mãe. Pô, beleza, vai ser uma bênção receber a senhora lá. Esse pastor Jorge. Esse pastor Jorge. Ele é consagrado? Ele é consagrado aonde? Então é aquela coisa, né, como é que pode explicar? Pessoa que às vezes foi criada dentro de uma organização, de uma instituição, ela foi criada dessa maneira. Eu nem culpo, né? Nem chamo de, digamos, religiosidade, porque as pessoas foi criada dessa forma, né? E muitas das vezes eu me apego também a ter que responder algumas questões, não da nossa igreja, mas algumas questões da avó da
da Catherine. Boa pergunta mesmo. A avó dela pergunta muita coisa, porque também tem aquela coisa, mas qual religião vocês é? Vocês são pentecostal? Vocês são tradicional? Eu não sei o quê. Mas vocês são filiados a alguma outra igreja? Entendeu? Tem sempre essa conversa. Então, o texto base é 1 Timóteo capítulo 3. Né? Porque assim, para falar de consagração, como consagrou, quem consagrou, primeiro a gente tem que falar de chamado, né? Porque a pessoa, ela tem que ter um chamado, né? Se ela não tiver um chamado, né, como é que ela vai ter um ministério? Se ela não tem um chamado para aquilo. Se ela não tem vocação, se ela não tem vontade, né? E aí uma outra pergunta que eu faço a vocês. Quem é que chama? Quem é que chama? Você tem um chamado, mas quem é que chama? Quem é que chamou? Foi Deus, certo? Então aí já tem a gente já vê que ninguém falou o homem. Então já começa a responder a primeira pergunta. Então lá em Timóteo 3, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado. O ofício de bispo é o mesmo que o ofício de pastor. Eles são um e o mesmo. Né? Você explicando. Então, repetindo, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado. Excelente obra deseja. Então, Jorge, se você deseja ser pastor, é uma excelente obra desejada, né? Mas, muitas das vezes, a gente tem um chamado, mas a gente não quer, ou a gente nunca quis aquilo. Mas a palavra diz que quem convence é o Espírito, não é o homem, né? E eu acredito meio que o Jorge, ele foi sendo e ainda está sendo, né, convencido pelo Espírito. Não só pelo Espírito, mas também pela sua comunidade, né? Pela comunidade Servir, que é a comunidade onde o abraçou e meio que o escolheu, né? Humanamente falando, terrenamente falando, como líder. Vamos lá no versículo 2. Convém, pois, que o bispo ou pastor seja irrepreensível, marido de uma mulher só, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? A questão aqui é clara e é indiscutível. Aí eu pergunto para vocês, quem desconfia que o nosso líder seja isso que está falando aqui? Eu convivo com o Jorge há um bom tempo. Mas tem pessoas que convivem com ele há bem mais. Certo? Perfeito a gente não somos. Nós não somos. Ele também não vai ser. Né? Mas muitas das coisas que está dizendo aqui, na minha concepção, bate com o nosso líder. Então já é o começo. Correto? Você quer falar alguma coisa? Não. Não neófito, usado em sentido metafórico para falar de um novo convertido. Ou seja, o Jorge não é um novo convertido, né? O Jorge é crente de berço, né? Porque a minha dizendo diferente. A minha também é sem convertido. Por isso que eu falei, tô na palavra errada. Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora.
para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, assim... Agora eu vim falar de você, né? Então, assim, quer dizer... Então, para você ser um pastor, ou para ser um bispo, você meio que necessariamente precisa ter todas essas qualidades e evitar esses defeitos que aqui em Timóteo está dizendo. Mas aonde que em Timóteo está dizendo que você precisa ser ordenado por alguém maior que você, que não seja Deus? Aonde está dizendo isso? Não, porque além disso tudo aqui, deixa eu ler aqui embaixo, aqui, ó, além disso tudo aqui, sei lá, apóstolo, algo acima de apóstolo aí, tem algum aí na nomenclatura? Que é acima? Não sei. Pai apóstolo. Um pai apóstolo, né? Não, então vamos, né, acrescentar aqui, né, com um pai apóstolo, que um bispo, que né, tem que impor as mãos, não está dizendo isso. Né? Não está dizendo isso. Então, lá em Mateus 22:14, diz assim: o chamado de Deus é para todas as pessoas, mas nem todas aceitam. Mas para aqueles que ouvem o chamado e seguem a Jesus, Deus dá uma vida nova. O chamado de Deus também tem um lado prático. Quem é salvo é chamado para obedecer a Deus e fazer as boas obras. Então, ou seja, o chamado de Deus é para todas as pessoas. Há uma passagem que diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu me permito ir além, como diz aqui em Mateus. Eu sempre creio na palavra, né? De que todos são chamados. Todos são chamados. Todos são chamados. Agora, de fato, nem todos são escolhidos. Mas por que todos são chamados? Porque Deus nos conhece desde o ventre de nossa mãe. Desde o ventre da nossa mãe. E a gente volta naquela história, né? Daqueles seres vivos, né? Que estão ali numa corrida frenética, né? Ver quem chega, né? Ali na linha de chegada para fecundar o óvulo, né? Para vir a vida. Aí você imagina, mais não sei quantos seres vivos ali, 1, 2, às vezes acontece uns troços doidos aí de 3, 4, 5, né? Fecundarem. São casos mais raros, mas acontece. Né? No caso da minha esposa mesmo foram 2. Um saiu empurrando o outro e na hora foi os 2. Né? Então assim, mas desde lá, desde até diante, Deus já estava preparando tudo. Como foi falado até, né? Eu comentei no dia do aniversário da Gleice, Deus sempre teve, sempre terá o controle de tudo. Tudo. Desde o antes, desde o agora e desde o depois. Eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 139. O Salmo 139 é uma oração de louvor e ação de graças que nos mostra e ensina e dá sentido ao conhecimento de Deus, que Deus tem de nós. Ele nos ajuda a compreender mais claramente o quão íntima é a presença de Deus conosco. O salmista proclama que Deus o criou com infinito cuidado e o formou em divina semelhança. Vamos lá para Salmos. Com a minha biblinha toda marcada aqui. Tem que achar. Salmos 139. Amém? Ou não amém? Amém. Salmo 139. Sei que temos versões diferentes. Hoje mesmo eu estou com uma versão diferente. Estou com a Bíblia do expositor. E na minha diz o seguinte: Senhor, tu me sondaste e me conheceste.
Tu conheceis o meu assentar e o meu levantar, entendes de longe os meus pensamentos. Rodeaste o meu caminho e o meu deitar, e conheceis bem todos os meus caminhos. Pois ainda não estando a palavra em minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Por detrás e por diante me guarneceste, e sobre mim puseste a tua mão. Tal conhecimento para mim é muito maravilhoso, tão alto é que não posso alcançar. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subir aos céus, ali tu estás. Se fizer a minha cama no inferno, eis que ali tu também estás. Se tomar as asas da alma e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se disser, certamente as trevas me encobrirão, então a noite resplandecerá ao redor de mim. Nem as trevas, nem as trevas me encobrem de ti, e a noite resplandece como o dia. O mesmo lhe são as trevas e a luz, são para ti a mesma coisa. Pois tu possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque me formaste de uma maneira assombrosa e maravilhosa, e a minha alma o sabe muito bem. A minha mesma substância não te foi encoberta, quando fui formado em oculto e entretecido no profundo da terra. Os meus olhos viram o meu corpo ainda informe, e o teu livro todos os meus membros estavam escritos, e foram logo formados, sem faltar um deles. Assim que quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão multiplicadas são a soma deles. Queria-os contar, mas são mais numerosos que a areia. Quando acordo, eu ainda estou contigo. De certo, ó Deus, matarás o ímpio. Apartai-vos, pois, de mim, homens sanguinários, porque blasfêmias dizem eles contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não tenho eu ódio, ó Senhor, daqueles que te aborrecem, e não me comovo contra os teus inimigos. Aborreço-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Me examine, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e reconhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho de perversidade, e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, quer demonstração de mais profundo conhecimento que Deus tem de cada um de nós? Ah, Eduardo, mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por mais que de repente, em algum momento, né, da vida do Jorge, ele não tenha pensado em ser pastor, né, em ser um líder, ou de repente ainda hoje ainda possa pesar em sua mente, seu coração, porque realmente, de fato, é uma baita responsabilidade. Mas saiba, Jorge, que Deus não vai te dar uma responsabilidade da qual você não é capaz de segurar. E vai colocar pessoas, já colocou pessoas à sua destra, entendeu? E também à sua esquerda, para poder estar caminhando contigo. Porque eu creio nos valentes, que no dia que foi perguntado quem está comigo, eu creio naqueles valentes que se levantaram e disseram, eu estou contigo, eu vou caminhar contigo. Porque foram levantados por Deus, não pelos homens. Então, Jorge, se a igreja tem você como pastor, é porque a igreja conhece o teu viver. Não é de ontem. Você não se converteu ontem.
Como eu disse, tem pessoas aqui que conhecem você há muito mais tempo do que eu. O tempo que eu te conheço, eu já sei o homem reto que você é. Significa que você é perfeito? Não. Que você não comete falhas? Não. O ser humano é falho. Um tempo atrás, eu ouvi da minha liderança que criaram, eu trabalhava num sistema que alguns clientes estavam recebendo pedidos com falta de peça, com peça sobrando, por incrível que pareça, até com peça sobrando. Teve um cliente que recebeu um cadeado 25, um pequenininho, que é mixaria, umzinho a mais, ele reclamou que recebeu a mais, né? E tá certo, né? Tá certo. Se fosse um desonesto, teria camuflado aquilo aí, né? E aí alguns clientes começaram a pedir à empresa que fizesse uma conferência de todos os pedidos. Ou seja, o montador, ele monta o pedido, mas logo depois ele entrega num conferente para ele reconferir tudo ali que o cara fez. Para ver se o cara botou tudo certinho ali. E passa como se fosse um mercado. O cara encosta ali o carrinho, né, com todas as peças, e o outro colaborador vai passando, né, e vai bipando cada peça por peça, né, para ver que realmente está tudo certo. E eu fazia essa função. Eu era um conferente eletrônico, a gente chamava lá, né? Eu era um conferente. E uma vez deu uma falha no sistema, e eu fui falar com o meu supervisor, né, meu encarregado. Ele olhou para mim e falou assim: não, mas não pode ter falha. Eu falei: mas por que não pode ter falha? Não pode ter falha porque o sistema foi criado para não ter falha. Foi criado para ter erro zero. Aí eu falei com ele: cidadão, deixa eu te perguntar, quem criou o sistema? Ah, foi a TI, foi não sei quem, foi quem... Tá, mas quem está por trás disso? Não é o ser humano? E o ser humano, ele é erro zero? O ser humano, ele é a prova de falha? Então, filho... Assim é a igreja. A igreja não vai ser perfeita. A igreja, ela é regida por seres humanos, por pessoas, por nós. E nós somos falhos. Então nós vamos ter as nossas falhas, a nossa comunidade vai ter as nossas falhas, como toda comunidade, como toda igreja tem. Mas não é por isso que a gente vai desanimar, vai desistir, não é por isso que a gente não vai seguir firme, não é por isso que a gente vai recusar de repente uma ordenação do nosso líder, um chamado, né? Então o Salmo quer dizer que cada um de nós, isso serve, como nós estamos falando sobre o pastor, quem consagrou, isso mostra que Deus nos conhece bem. E quantos aqui creem que Deus já sabe o que será de nós daqui a 5, 10, 15 anos? E eu creio que Deus já sabia o que eu seria quando eu estava lá ainda correndo lá para tentar chegar na linha de chegada. Porque ali Deus já me conhecia. Se a gente crê que Deus, ele conhece o antes, o agora, o depois, então se ele conhece o antes de tudo, então ele sabe. Ele sabe quem ia chegar lá, quem ia fecundar, quem ia nascer. Ele sabe que o hoje a gente estaria aqui. Antes do Jorge saber que não ia ter água lá, Deus já sabia. Deus já tinha preparado. Quantos creem que Deus já tinha preparado o culto aqui? Né? Então Deus já preparou tudo. Como Deus já sabe, semana que vem onde vai ser. Quem vai estar, quem não está. E eu fiquei nessa, que eu fiquei assim, cara, de repente, eu falei assim, pai, quando as minhas irmãs, por exemplo, disseram que não, minha sobrinha disseram que não vinha, eu fiquei assim, pai, aparentemente vai estar nosso clubinho, né? E o nosso clubinho tá careca de saber disso, né? Senão não teria o Jorge como nosso pastor. Mas eu pensei, falei assim, Senhor, mas se é o que o Senhor quer que eu leve, eu vou levar, porque às vezes eu tô com alguma dúvida, de repente eu ainda tenho que aprender alguma coisa, ou algum dos nossos irmãos que tá lá ainda tem que aprender alguma coisa, né? Então, aqui mostra o quanto Deus nos conhece. E eu vou passar para vocês uma das maneiras de se consagrar alguém a pastor, né? Uma das maneiras para se consagrar é quando um irmão que está na obra há bastante tempo, igual o Jorge, assim, né? Que trabalha na obra, que serve, né?
que dá bom testemunho, né? Sendo um cara que procura estar sempre prestativo, sempre ajudando, né? Sempre perguntando se alguém precisa de alguma coisa, sempre tentando fazer o melhor, né, para se sentir à vontade, indo lá buscando a tia Fátima, né? A tia Fátima não corre o risco, né, de falar, né, Jorge? Hoje eu não posso ir no culto. Não, tem condição para ir. Não, pode botar um outro motivo, mas esse não, né? E é um cara que a gente vê que a gente percebe que tá sendo usado por Deus. A gente percebe que Deus tem confirmado, né, o chamado dele. Por mais que às vezes ele queira fugir. Mas como eu disse, quem convence é o Espírito. E eu, por muito tempo, eu tive uma revelação, para quem acredita, que tem alguns que não acreditam. E foi testificado tempos depois do chamado pastoral. Por tempo eu fiquei perseguindo isso. E eu cheguei em alguns momentos da minha vida de olhar para o homem, de olhar para as coisas físicas, para as coisas naturais. Eu meio que, não pasmem, meus irmãos, não se assustem, mas eu meio que desisti disso. Mas se é uma coisa que Deus determinou para mim, se é uma coisa que Deus escolheu, uma hora ele vai me convencer, novamente. Da mesma forma que ele fez ou está fazendo com Jorge. E que ele vai fazer com cada um de vocês aqui, que todos aqui têm um chamado. Certo? A tia Fátima mesmo falou semana passada, falou, dia que vocês quiserem fazer um almoço, é só me falar. Aí, o chamado aí, Põe chamado nisso. E aposto que você que ela faz com amor e com carinho, não faz? É um dom. É um chamado de Deus. Por que não? Quando nós tivermos nossa cozinha, alguém vai ter que administrar aquilo lá, né? Aí tá a tia Fátima lá, faz isso, faz aquilo, vamos fazer aqui, o tempero lá e pá, não sei o quê. Entendeu? Não, ela só cozinha sozinha. Não tem... Aí tá vendo? Vai aprender a comandar, pastor. Isso, Ela não gosta de aí. cozinhar com ninguém, ela já brigou comigo. Aí nós já temos nosso irmão Oscar. Nosso irmão Oscar tava quietinho na dele ali e já jogaram a batuta pra ele, né? Nosso tesoureiro. Tu aceita? Na mesma hora, né? Mas a gente pergunta, mas será que é o que ele queria? Mas ele se pôs ali, né? Ele viu a confiança da comunidade, a confiança do seu líder, né? Que é uma coisa séria, lidar com dinheiro é uma coisa séria, é um compromisso grande. Acho que todo mundo aqui concorda. Mas ele, eis-me aqui. Mas eu aposto que antes dele falar, eis-me aqui, Jorge, ou eis-me aqui, amigo, ou eis-me aqui, pastor Jorge, primeiro ele falou, eis-me aqui, Senhor. Primeiro ele falou, eis-me aqui, Senhor. Né? Então, quando acontece uma situação assim, né? Aí o que a gente geralmente vê? E isso, gente, não necessariamente tem que ser estudado, tá? Que a consagração não vem porque o cara tem bacharel em teologia. É bom o cara ter conhecimento, óbvio. É bom o cara estar buscando conhecimento, óbvio. É bom o cara buscar ter um conhecimento maior teológico, óbvio. Há quantos pastorzinhos que a gente conhece lá de Cantão de Roça, que o cara mal sabe ler e escrever, né? E que Deus usa de forma sobrenatural, né? Então não necessariamente tem que ter um canudo na mão, né? Um diploma. É bom o cara ter conhecimento do que está falando. Senão acontece até igual um irmão uma vez aí que, né, eu sempre falo isso, que foi ler a palavra errada, aí tava com 2 mulheres, né? Porque botou lá na palavra lá que ele leu lá que, eu não lembro agora qual é a palavra, você lembra? Vai e adultera. Ele leu adultera. É adultera, ele leu adultera. Ele estava adulterando lá e ainda falando que a Bíblia lhe permite isso. Olha só. Da mesma forma que também nós temos muitos aí que são ordenados e que não têm chamado, né? Mas vamos seguindo. Aí nesse caso, que eu estou falando específico, né? Aí junto os irmãos da igreja, os irmãos mais velhos da igreja, os mais, um colega meu diz, mais condecorados, nem de ordenado não, os mais condecorados da igreja, né? Os pastores, nós estamos vendo aí que
que o irmão aí está um tempão aí, irmão trabalha, irmão faz isso, faz aquilo, a gente está vendo que Deus está consagrando, que Deus está confirmando o chamado pastoral para o irmão e tal. Vamos impor as mãos. Aí faz aquela consagração, né, impondo as mãos, ou ungindo, né, com óleo. Né? Isso é uma forma. Mas temos que se lembrar que isso aí é uma forma de simbolizar aquilo que Deus já ordenou. Confirmação, né? É uma confirmação, mas é uma simbologia, né? Mas como é que a gente faz numa congregação que está começando? Né? Nós não temos outros pastores, não temos um bispo, não temos né? Então, o que acontece? Primeiro, é Deus. Segundo, são os irmãos da igreja. Somos nós. Isso já foi feito. E aqui ainda diz que, às vezes, são convidados pastores de outras igrejas também para fazer parte, né, desse evento. E nós já tivemos 2 irmãos lá. O pastor, como é que é aquele cabelo grisalho? Cabelo branquinho? Zami. E o Zami já falou, né, sobre isso. Já declarou Jorge como pastor. E o Zami já pastor há quanto tempo? Muitos anos. Né? Muitos e muitos anos, né? E até o nosso reverendo Samuel também. Né? E foi falado até no aniversário da Gleice. Então a gente precisa de mais alguma coisa? A gente precisa se afiliar a algum ministério grande aí para o pastor presidente desse ministério vir e botar as mãos sobre ele. Não precisa disso. Deus já consagrou. Deus já consagrou. E ainda falando sobre o conhecimento de Deus, está lá em Jeremias, né? Jeremias, deixa eu ver se eu acho aqui, Jeremias 1, 4. Amém? Está dizendo assim, Jeremias, né? Deus chama Jeremias. Veio, pois, a palavra do Senhor a mim, dizendo: antes que tu te formaste no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, constituí-te por profeta às nações. Ou seja, antes de Jeremias nascer, antes, Deus já conhecia ele, desde o ventre da mãe dele. Antes. Cada um de nós aqui, Deus já conhecia antes. Antes. Né? E ele fala aqui: te santifiquei, constituí-te por profeta às nações. Então, assim, mais uma vez, mostrando o quanto Deus nos conhece. O quanto Deus sabe da capacidade de cada um. O quanto Deus sabe do chamado de cada um. Agora, para ser escolhido, cabe a nós. O que você vai fazer com o chamado que você tem? O que você vai fazer com os dons que você tem? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu vou além, todos são chamados, poucos são escolhidos. Por quê? Porque nem todos querem pegar realmente na enxada, né, Jorge? Nem todos querem pegar realmente ali no Ancim, nem todos querem pegar ali na pá. É quando você vai bater uma laje que você conhece, né? Quem é realmente que vai ali te ajudar a bater a laje ou não, né? Muitas das vezes você tem que fazer né, Oscar? Você tem que fazer uma feijoada, né? Você tem que dar um churrasco, né? Dar um gole para quem gosta, aí aparece. Mas muitas das vezes o nego não quer saber de virar massa, o nego não quer saber de jogar balde para cima, né? Então, quer dizer, por isso que poucos são escolhidos. Poucos se realmente colocam na brecha para fazer a vontade de Deus, para seguir o chamado
aquilo que Deus tem incomodado, aquilo que Deus tem falado, porque incomoda. Até quando a gente pensa às vezes, em desistir, Deus está ali, ele incomoda. Se a gente, às vezes, está meio cego, reticente, em não sentir o que Deus tem falado, mostrado pra gente, ele envia alguém. Ele envia alguém. Né? Domingo mesmo nós tivemos um exemplo disso. Né? Então Samuel olhou para vocês, né? Falou para vocês. Mais uma vez, né? Então assim, aí eles consagram, né? Por imposição de mãos ou ungindo com óleo. Como eu disse, podemos ter pastores de fora ou não. No nosso caso aqui já tivemos pastores que confirmaram isso, de fora, de até outras, né? De outras denominações. Mas sendo que é um ritual, como eu disse, simbólico. Há muitos que são consagrados e não têm chamado. E aí eu pergunto, como fica? Como fica? O pastor verdadeiro é aquele que ama as suas ovelhas, é aquele que cuida, é aquele que busca, é aquele que respeita a ovelha e vice-versa, né? É aquele que zela, que ora, que muitas das vezes mesmo a gente não vendo, ele está pagando um preço pelas nossas vidas. Esse é o pastor. Mas tem muito charlatão aí. Tem muito charlatão que quer se promover. Graças a Deus não é o nosso caso. Mas tem muito charlatão aí que quer se promover, quer se garantir, quer enganar, quer lucrar. É como uma vez eu comentei com o Jorge. O camarada, às vezes, ele está ali e ele não concorda com o pastor dele. Ele não concorda com o pastor, não concorda com as regras da igreja. Né, presbítero? Já deve ter visto muito isso. Mas o cara fica ali. O cara fica ali porque ele é um diácono, ele sabe que ele vai virar um presbítero. Não é o seu caso não, tá, irmão? E aí ele vira um presbítero, ele sabe que ele vai virar um pastor. Aí quando ele vira um pastor, que ele é consagrado pastor, devido a essa, né, impor as mãos, o óleo, o que ele faz? Ele, ó, fica mula, para abrir a igreja dele. Às vezes ele nem tem chamado pastoral, né? Às vezes Deus não falou ainda, não mostrou, mas ele, por não concordar com as regras da igreja do pastor dele, ele vai e abre a própria igreja para quê? Para impor as suas regras. Né? Para impor as suas regras e, não, aqui agora eu sou o pastor. Agora o dinheiro vai vir para minha igreja, vai vir para minha mão. E aí que o bicho pega. Porque aí acaba enganando um monte de gente. Né? E a gente vê muito isso por aí. E aonde que comprova, né, onde a gente pode comprovar ainda mais o que está sendo falado aqui? Hebreus 5:4. Quem puder abrir. Vamos viajar na palavra. Hebreus 5:4. E fala justamente sobre a diferença de quem realmente é pastor e esses charlatões que tem por aí, que se dizem pastores. Hebreus 5:4. Amém? Amém. 5:4 diz assim: e ninguém toma para si esta honra, a não ser o que é chamado de Deus, como Arão. Ou seja, ninguém pode tomar para si uma honra que ela é dada pelo Senhor. Certo? Então não vem, Deus não chama ninguém, nenhum, como é que diz? Nenhum à toa. Nenhum à toa. Deus chama aquele que trabalha. Deus chama aquele que cuida bem da sua família, que dá bom testemunho. Aquele que ama o próximo. Como eu disse aqui, aquele que cuida, aquele que busca, aquele que respeita. Deus não chama aquele que quer abrir uma igreja para ganhar dinheiro, para lucrar dinheiro. Aquele que quer abrir uma igreja para sair de um fusquinha, para andar com uma, sei lá, com uma Ferrari.
aquele que pensa em construir um lindo templo só mesmo para mostrar para os demais, né, o poder que ele tem, que mesmo assim não é dele. E assim acontece. Então aqui a gente tem visto que em nenhum momento está se falando que o homem consagrou o outro. Acontece? Acontece. Acontece. Né? Acho que foi até Paulo, né? Que foi que Barnabé que chamou? Que foi atrás de Paulo. Paulo dando uma sumida, tal, passou uns anos sumido, né? Barnabé foi lá e chamou Paulo. Mas Paulo também já tinha um chamado de Deus. Porque Paulo já teve um encontro com Deus. E ali Deus perguntou, por que me persegues? Muitas das vezes Deus já tem falado em nossos corações e a gente tá ali, dando murro em ponta de faca. Tem uma hora que ele precisa fazer alguma coisa realmente, né? Algo assim, ou enviar alguém, ou algo mais concreto ainda para você entender. Muitas das vezes a gente está tão cego, ou a gente quer ver a sarça ali balançando, e não percebe as singelas coisas, né? Sinais que Deus tem mostrado em nossas vidas, acerca de nosso chamado, acerca de nossos dons. A gente não pode simplesmente chegar na igreja e achar que, não, eu vou chegar, eu vou comer uma papinha, né, igual passarinho, o pastor vai lá, vai dar uma papinha, e eu vou comer a papinha e vou embora para casa. Cara, você tem dom, você tem talento, você tem chamado. Se você ainda não descobriu, não sabe qual que é, ora, pede direção a Deus, conversa com seus líderes. Porque às vezes a gente de dentro não repara, mas quem está de fora repara. Quem está de fora, né, percebe em nós coisas que às vezes nós não vemos ou não queremos ver. Né? Então, quer dizer, é dessa forma que acontece. E o que eu quero dizer com isso, voltando à pergunta da minha mãe, quem consagrou? Foi Paloma que consagrou Jorge? Foi Oscar que consagrou Jorge? Foi o Samuel? Foi o presbítero Jarbe? Na verdade, primeiramente foi Deus. Deus consagrou Jorge, desde o ventre da mãe dele. Por mais que ele às vezes relute, brigue com isso, ou já brigou, já relutou com isso. E depois a comunidade. E quando foi colocado no coração desse casal, que era abrir o seu lar para receber as pessoas e ali edificar uma igreja, que é assim que eu vejo, e quando a gente chegou, todo mundo apoiou. Todo mundo apoiou. Né? A dona Fátima chegou depois. Mas ali nós vimos o quê? Capacidade do Jorge em liderar. Certo? E eu sempre falei com ele sabe disso. É o meu líder. Mas de repente pode alguém falar assim, mas teve a pandemia, Jorge estava indo numa igreja, e aí essa igreja fechou. Vou pegar da onde eu comecei a história com vocês, né? Mas aí depois Jorge aproveitou e pegou os desigrejados, digamos assim. Será que foi assim mesmo? Porque eu não era desigrejado. Eu e minha esposa, a gente não era desigrejado. Né? E pode ter mais pessoas que não eram também desigrejadas. Vai ter pessoas que não são desigrejadas. Que nós temos que entender e parar de questionar as coisas, os planos de Deus. Tudo faz parte de um plano e propósito de Deus. É pegar o carrinho de mão, né? Igual a gente pegou lá, o carrinho de mão, jogar areia ali e partir para dentro. É como o Jaber faz lá na obra lá. Às vezes pega no peso, né? Pega pesado, chega cansado, moído. Que às vezes a gente precisa ser moído. Entendeu? Mas, como é que você fica depois que a obra está pronta? Que você olha, que você fala assim, caraca, eu ajudei a botar isso de pé. Quando você bota aquele piso
que eu nunca tinha visto daquele tamanho, aquele piso enorme. Você vê aquele chão lá brilhando lá. Você fala, caraca. Eu não fiz quase nada, eu fui auxiliar de elétrica. Fomos fazer uma casinha. Pô, depois que eu vi... Aliás, minto, fomos fazer uma lógica até aqui na subida dessa... Você saiu da igreja, porque de rua eu não entendo nada. Você passou a igreja ali de Olaria, você começa a subir a principal. Né? Aí você vem até o final dela e você vira, como se estivesse vindo no Paloma. Vai até o final e vira à esquerda. Então, ali tem uma lojinha ali que a gente fez a parte elétrica ali. E aí eu só fui um auxiliar, só ajudei. Cara, mas depois que eu vi aquela loja pronta, aquela iluminação ali, aqui e tal, aqueles modelos lá com as moda íntima lá e tal, eu falei, caraca, ficou maneiro pra caramba. Entendeu? Mas, pergunta a ela, sábado e domingo. Sábado e domingo. Um sacrifício, aí você deixa a família em casa, né? Você deixa outras situações, um descanso, para estar lá ralando. Sábado e domingo. Mas depois você vê que é gratificante. Então, Jorge, a luta vai ser árdua, vai ser grande. Mas tem resposta de Deus, tem vitória. Lá na frente a gente vai ver o resultado disso tudo aí. Entendeu? E cada irmão que está aqui presente é responsável não só para ajudar a crescer o ministério, como para trazer mais pessoas que precisam, que necessitam. Uma vez eu falei com o Jorge, quem estava presente ouviu, e eu senti isso de Deus, que Deus tem preparado um corpo, né, de administradores, para depois começar a vir a galera mesmo. A primeira ele precisa preparar quem está aqui. Porque não adianta chegar pessoas com problemas, né, e que nós não conseguimos ajudar de alguma forma. Então, primeiro, Deus tem que trabalhar com a gente. Deus tem trabalhado. Nesses 2 anos que a gente está aí, Jorge, Deus tem trabalhado. Eu talvez um pouquinho menos, mas Deus tem trabalhado. É assim que Deus faz. E aí, eu acho que a gente chegou nessa conclusão de quem é que consagra. Porque aqui, em toda parte que eu li, como eu falei, torno a repetir, em nenhum momento falou que o homem consagrou o homem. Todo momento. Quem conhece o homem? Deus. Quem chama o homem? Deus. Quem consagra o homem? Deus. Aí, de repente, alguém pode perguntar, mas esse negócio de comunidade... Peraí, deixa eu ler aqui. Servir. Nunca ouvi falar. Essa igreja é da onde? É de São Paulo? Vovó perguntou. A vovó perguntou. Essa igreja é de da onde? São Paulo? É do Rio Grande do Sul? Vocês são filiados? Aí eu tenho que falar de Pedro. Vou falar um pouquinho só de Pedro. Não vou ser muito longo, não. Vou começar por Pedro. Pedro foi considerado como um dos pilares da primeira igreja, juntamente com Tiago e João. Após a crucificação de Jesus, gravem isso, após a crucificação e ressurreição de Cristo, Pedro começou a pregar sua própria versão dos ensinamentos a todos os que ele encontrava. Ai, que benção. Se a gente se afiliar a uma igreja, não há problema nenhum. Só que o propósito de Deus para a gente não é esse. Pelo menos de momento não é esse. E talvez os irmãos conheçam, talvez não, com certeza os irmãos conhecem a história muito melhor do que eu. Mas o pastor Ednei, ele conta que eles começaram numa garagem. Eles começaram numa garagem, não tinha quase ninguém. Era praticamente família. Né? A irmã aqui pertenceu lá também, mas com certeza já ouviu a história, ele já contou a história, porque ele sempre, principalmente no aniversário da igreja, né? Ele conta a história de quando começou. Olha a igreja que está hoje. Olha a quantidade de membros que está lá. Né? E é assim, cara. Alguém tem que começar. Então, cara, a gente tem que parar com essa história, com essa religiosidade de achar que uma igreja tem que sair da outra. Tem que parar com esse negócio de que o pastor tem que ser consagrado por outro. Beleza, aí o Jorge tem que ser consagrado pelo... Como é que é o nome do irmão? De cabelo grisalho? Izami. Mas o Izami tem que ser consagrado pelo Samuel. O Samuel tem que ser consagrado... E o primeiro pastor, quem consagrou? Já que é assim, né? Quem consagrou o primeiro?
né? Então, cara, quem consagra é Deus. Quem consagra é Deus. Para finalizar, vamos falar de Paulo. Né? Vamos falar de Paulo. Eu querendo pegar de volta o que eu já peguei antes. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um dos principais líderes cristãos do primeiro século da era cristã. E fundou, presta atenção, fundou muitas igrejas. Quem mandou Paulo fundar a igreja? Qual igreja falou com Paulo, ó, sai aqui, vai ali, abre uma filial pra gente ali? Quem consagrou Paulo para ser pastor de alguma igreja? Ah, mas por que Paulo? Porque Paulo, todo mundo admira Paulo, né? Todo mundo fala do irmão Paulo, né? Santo Paulo. E realmente é um exemplo, né? Como né, foi mesmo bem dito aqui, né? Sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo é um exemplo para todo mundo. Só que até ele fundou a igreja, sem sair de outra igreja. E sem ser mandado por um outro homem a pastorear outra igreja. Né? Então, ele fundou muitas igrejas durante o seu ministério missionário. Ele viajou extensivamente pelo mundo romano, pregando o evangelho e estabelecendo comunidades de crentes nas cidades onde ia. Uma das igrejas que Paulo fundou e pastoreou foi a igreja de Éfeso, na região da Ásia Menor, atual Turquia. Ele passou cerca de 3 anos na cidade, ensinando e pregando, e escreveu a Epístola aos Efésios, uma das cartas que ele enviou para a igreja de Éfeso. Além da igreja de Éfeso, Paulo também fundou e pastoreou outras igrejas em cidades da região da Ásia Menor, como Tessalônica, Corinto e Filipos. Ele também visitou e estabeleceu comunidades cristãs em outras cidades da Europa e do Oriente Médio, incluindo Jerusalém, Antioquia